Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo, nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer um pouco sobre a história de A.W. Tozer. Acredito que você já ouviu falar sobre essa pessoa, sobre esse nome de alguma forma, né? Então ele foi um grande escritor e pastor no século XX. Então você vai conhecer de forma resumida a vida desse grande escritor e homem de Deus, que influenciou e continua a influenciar muitos cristãos ao longo das décadas, com seus escritos. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixe o like no vídeo, deixe a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. A.W. Tozer, um profeta do século XX. Ele é de 1897, faleceu em 1963. Abre aspas. Penso que minha filosofia é esta. Tudo está errado até que Deus endireite as coisas. Fecha aspas. Hayden Wilson Tozer nasceu na Pensilvânia em 1897. Embora tenha morrido em 1963, sua vida e legado espiritual continuam atraindo milhares para um conhecimento mais profundo de Deus. Tozer tomou um caminho na vida espiritual que poucos tentaram, caracterizado por uma perseguição inexorável e amorosa de Deus. Ele desejou saber mais do Salvador, como servi-lo e adorá-lo com todo o seu ser, e chamou os cristãos para voltarem à posição autêntica e bíblica que caracterizou o início da igreja, uma posição de fé e santidade profunda. Tozer pastoreou várias igrejas da Aliança Cristã Missionária, foi autor de mais de 40 livros e serviu como editor da Alliance Life Vida de Aliança, a publicação mensal da ACM. Embora não tenha recebido educação teológica formal, suas obras são admiráveis e profundas. A presença de Deus era a sua sala de aula. Seus cadernos e ferramentas mesclavam-se com a oração e seus mestres foram os puritanos e os grandes homens de fé. Tozer converteu-se aos 17 anos, ganhando uma fome e sede insaciáveis por Deus. Uma área vazia no porão da casa da família tornou-se o refúgio onde podia orar e meditar na bondade de Deus. Ele escreveu, abre aspas, descobri que Deus é sincero e generoso, e em todos os sentidos é fácil viver com ele, fecha aspas. Casou-se com Ada Celia Pfaltz em 1918, com quem teve 7 filhos, 6 rapazes e uma menina. E no ano seguinte, 5 anos após sua conversão, sem formação teológica formal, aceitou um convite para pastorear uma igreja pela primeira vez. Foi um começo humilde, mas que levou o jovem casal a um ministério de 44 anos com The Christian and Missionary Alliance, Aliança Cristã Missionária. Dinheiro era extremamente difícil nos primeiros dias do seu ministério. A família Tozer fez um pacto de confiar em Deus para todas as suas necessidades, apesar das circunstâncias. Tozer nunca abriu mão desse princípio. Dizia-se que ele tivesse comida, roupas e seus livros, estava contente. A família nunca teve carro, ele optou por ônibus e trem para viajar. Até mesmo depois de se tornar um autor famoso, ele destinou muitos de seus direitos autorais para os que estavam em necessidade. A mensagem dele era tanto cheia de frescor quanto inflexível. O único propósito de sua vida era conhecer Deus pessoalmente. E ele encorajou outros a fazerem o mesmo. Ele rapidamente descobriu que uma relação profunda e permanente com Deus era algo que tem de ser cultivado. Enquanto pastoreava uma igreja em Indianápolis, Tozer notou que seu ministério estava mudando. Apesar de não se afastar do tema do evangelismo, Deus começou a conduzi-lo a registrar seus pensamentos em papel. A mudança, na verdade, revelou o escritor prolífico. Embora seja reputado como um dos maiores pregadores do século XX, Tozer alcançou um número maior de pessoas por meio de seus escritos. São mais de 40 livros atribuídos a ele. Grande parte do que escreveu refletia-se na pregação de muitos pregadores, que se alimentavam espiritualmente com suas mensagens como ainda hoje. Em 1928, Tozer aceitou um chamamento para ser pastor de Southside Gospel Tabernacle em Chicago, onde permaneceu por 30 anos. A igreja cresceu. Missões e a vida mais profunda em Jesus Cristo eram seus 2 focos primários. Abre aspas. Os sermões de Tozer nunca eram rasos. Fecha aspas. Escreveu Snyder.
autor de uma biografia dele. Abre aspas. Havia pensamentos sérios atrás deles, e ele forçava os ouvintes a pensar como ele. Ele teve a habilidade de fazer seus ouvintes encararem-se à luz do que Deus estava dizendo a eles. O irreverente não gostava de Tozer. O sério, que queria saber o que Deus estava lhe dizendo, o amava. Fecha aspas. Tudo o que Tozer ensinou e pregou saiu do tempo em que ele passou em oração com Deus. Era quando deixava o mundo e a sua confusão lá fora e focalizava sua atenção só em Deus. Abre aspas. Nossas atividades religiosas deveriam ser ordenadas de tal modo a sobrar bastante tempo para o cultivo dos frutos da solidão e do silêncio. Fecha aspas. Escreveu Tozer. Pela influência que herdou dos pais da espiritualidade como William Law, Madame Guyon e especialmente François Fenelon, ele percebeu que era chamado para um tipo diferente de devoção, que exigia um esvaziar do ego e uma fome por ser enchido até transbordar com o Espírito de Deus. Essa devoção o consumiu ao longo de sua vida. Abre aspas. Tozer era um místico cristão, em uma época pragmática e materialista. Ele ainda nos convida a ver aquele verdadeiro mundo das coisas espirituais que transcendem o mundo material que tanto nos atrai. Súplica para que agradecemos a Deus e nos esqueçamos da multidão. Ele nos implora que adoremos a Deus de modo que nos tornemos mais parecidos com Ele, como esta mensagem é desesperadamente necessária em nossos dias. Abre aspas novamente. A. W. Tozer recebeu a dádiva de compreender uma verdade espiritual e erguê-la para a luz, a fim de que, como um diamante, cada faceta fosse observada e admirada. Ele não se perdeu nos pântanos, melhor dizendo, da homilética. O vento do Espírito soprava e ossos mortos reviviam. Suas obras eram como graciosos camafeus cujo valor não se avalia por seu tamanho. Sua pregação se caracterizava pela intensidade espiritual, que penetrava no coração do ouvinte e o ajudava a ver Deus. Feliz é o cristão que possui um livro de Tozer à mão, quando sua alma está sedenta e ele sente que Deus está longe. Fecha aspas. Warren W. Wiersbe. O biógrafo Life Dost coloca isso desta forma, abre aspas. Tozer se preocupou com a profundidade de seu ministério e deixou a amplitude do seu ministério para o Espírito Santo. Fecha aspas. Sua pregação e seus livros concentraram-se inteiramente em Deus. Ele não tinha tempo para mercenários religiosos que inventavam novas formas para promover suas mercadorias e subir nas estatísticas. Tozer marchou ao ritmo de uma batida diferente e, por esta razão, normalmente não acompanhava os passos de muitas pessoas que participavam de desfiles religiosos. Suas mensagens, para alguns, estão ultrapassadas. Atacá-las será nadar contra a maré do modernismo. Os velhos conheciam Tozer, mas no atual cenário cristão, de aumento de teologia liberal e sincretismo, muitos se esqueceram dele. É possível que a geração mais jovem nunca ouça falar de tal homem. Mas diante disso, devemos considerar uma tremenda responsabilidade que pesa sobre nossos ombros. O que temos feito com esse profeta? O que temos feito com as palavras que foram geradas pelas dores de parto deste homem que andou com Deus? Ele viu as intenções do coração de Deus para estes últimos dias. Mas onde está Tozer em nosso cenário? Muitos desvios espirituais hoje em dia poderão ser evitados se ouvirmos a voz de Deus por meio deste profeta. Certo autor disse de Tozer, abre aspas, eu temo que nós nunca vejamos outro Tozer. Homens como ele não são gerados na faculdade, mas ensinados pelo Espírito, fecha aspas. A. W. Tozer morreu numa segunda-feira, 12 de maio de 1963, quase uma semana depois de pregar seu último sermão. A procura havia acabado e o destino alcançado. Um epitáfio simples marca sua sepultura em Akron, Ohio. A. W. Tozer, um homem de Deus. A maravilhosa procura por Deus é mais que um legado, é um modo de vida passado a nós para que também experimentamos o que A. W. Tozer viveu. Você começou sua procura por Deus? Fica aí a pergunta para todos nós. E aqui, pessoal, está a fonte das informações desse vídeo. Foi muito importante fazer esse vídeo sobre essa figura importantíssima.
Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre o nome dele, mas não conheciam um pouco da história dele e aqui vocês poderão conhecer. É sempre bom, eu vou estar sempre falando sobre esses personagens importantes dentro da história da igreja. Não vai dar para falar de todos, mas os principais eu vou estar falando, como esse aqui. E nos próximos vídeos terão outros. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa o teu comentário também nesse vídeo, para saber o que você está achando desse vídeo, dessa série sobre a história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.